E aí, pessoal, depois de um ano aí sem gravar nada pro canal, fiz somente 4 vídeos, esperando a reação da galera e tudo mais sobre o conteúdo, né? Que eu achei que era um conteúdo muito específico e o pessoal tava pedindo muito a umas aulas interessantes sobre história e pensamento econômico. Resolvi voltar aqui com os vídeos, hoje com a escola neoclássica. Mas antes de começar a aula propriamente dita, gostaria de avisar que vai ter aulas de outras matérias. Eu prometi no primeiro vídeo sobre Adam Smith e pretendo cumprir essa promessa. Eu quero trazer, possivelmente, que vai sair talvez métodos quantitativos, que é uma dificuldade muito grande do pessoal que entra no curso de economia, que é o cálculo 1, e econometria. São os que não estão certos ainda se eu vou fazer. Os que estão certos, que eu acho que vai ser bem legal de fazer, vai ser economia industrial, organização industrial, que é o que, dependendo da faculdade que você faz, muda o nome, né, mas é a mesma matéria, e macroeconomia, que é um tópico bem interessante, que eu gosto muito e vai ser bem legal de ensinar para vocês. E eu também só tenho a agradecer ao feedback positivo da galera, os vídeos aí tiveram quase 20 mil visualizações, os 4 vídeos, então vamos atender a demanda da galera aí e trazer mais aulas aí de HPE, que é o mais pedido. E hoje, voltando aqui com História do Pensamento Econômico com a Escola Neoclássica. Antes de mais nada, já falar, não confundir o neoclássico de hoje com o neoclássico que nós vamos estudar hoje. O neoclássico de hoje vai até 1930, ok? Que é o Marshall. A gente vai estudar praticamente só o Marshall, que ele fez a síntese da escola marginalista, e vamos trazer ele até 1930, mais ou menos, que as ideias do Marshall são consideradas mainstream na economia. O neoclássico hoje é conhecido como novo clássico, que é Robert Lucas Jr., Thomas Sargent, essa galera aí que veio depois dos anos 70, ok? Então, começando aqui, vamos falar um pouquinho da biografia, como de praxe, do Marshall. Ele nasceu em 1842, morreu em 1924. Ele estudou matemática em Cambridge, começou a matematizar o pensamento do Stuart Mill em 1867, criou conceitos de utilidade marginal com a ideia de pequenos incrementos e publicou em 1890 o seu livro clássico, que é o Principles of Economics, que é um livro muito bom, por sinal, é quase um manual de micro, se você for observar assim, com algumas variações. Então, como eu disse no começo ali do vídeo, ele fez a síntese marginalista, e ele também uniu um pouco da escola clássica, e acrescentou as ideias dele também. Ele criou o equilíbrio parcial, com uma firma e um consumidor, dando as bases para a microeconomia, que a gente vê lá que é o ceteris paribus, que a gente vai analisar uma firma e um consumidor, uma empresa, né, que ele chama de firma, sem as análises externas, as variáveis exógenas, né? Somente a oferta e a demanda daquele consumidor e daquela empresa e as interações, dado as mudanças que acontecem dentro do modelo, né, da curva de oferta e de demanda. E ele também discutiu um pouco a ideia do valor, este vindo da oferta, da demanda e da utilidade marginal, para o Marshall. Que essa ideia do valor, ele já tinha, é uma ideia que já ia um pouco se desgastando, mas ele ainda discutiu um pouco, porque hoje em dia é que nem discutir poupança e investimento, se a galera qual que gera qual. Essa era a briga antigamente, saber a ideia do valor. E o Marshall deu a contribuição dele nesse sentido, mas essa ideia foi passando e a galera foi deixando um pouco de lado a partir de 1930 para frente, ok? Bom, começando a matéria em si, o modelo marshalliano da oferta e da demanda, que a gente vai trabalhar aqui. Então, no modelo marshalliano, né, os pressupostos do modelo ali, a firma maximiza o lucro e o consumidor maximiza a utilidade, ok? A concorrência é perfeita, porque era o único modelo de concorrência que existia na época, vão surgir outros depois ali, ou na época, antes de 1870, 1880, se não me engano ali. Demais variáveis constantes, né, como já citei anteriormente, e o equilíbrio está na identidade entre o que os consumidores demandam e as empresas ofertam, basicamente onde as curvas de oferta e demanda se cruzam, né, sem mistério nenhum aí, tá? O pessoal, se chegou nessa parte da matéria, já estão cabeludos de saber dessa parte do onde está o equilíbrio de preço e quantidade, ok? Aqui o gráfico, né? Eu peguei, só para avisar que tem vários trechos aqui que eu plagiei praticamente do meu professor Luciano, da HPE. Peguei um
um gráfico, algumas frases que ele sintetizou melhor e eu não escreveria melhor, então já dando os créditos desde já pro meu professor Luciano. Você é 10, cara. Bom, aqui tem o gráfico, que daí a gente vai trabalhar ali, falar um pouquinho do excedente, apesar do Marshall não falar muito do excedente. Ali a parte amarela, que vai ser o excedente do consumidor, a parte de baixo ali do primeiro P1 linha, digamos assim, com uma linha só, vai ser o excedente do produtor, que vai ser uma medida de satisfação e bem-estar ali para os economistas neoclássicos. Como a gente já viu também em outros economistas lá, como nos marginalistas, o Marshall também vem da ideia da utilidade sendo decrescente quanto mais você consome um bem. Como eu usei lá o exemplo da Coca-Cola anteriormente, que quanto mais você consome a Coca-Cola, nesse caso aqui, se você tomar mais Coca-Cola, menos você vai querer esse bem, consumir ele. Então a utilidade diminui em relação a esse bem. O Marshall ele vem também com a ideia que não se pode comparar a utilidade de um bem para diferentes pessoas, mas podia se considerar o preço que cada consumidor quer pagar. Aqui é um conceito de microeconomia muito importante e que vocês têm que gravar bem na cabeça. Não se compara curvas de utilidade de pessoas diferentes, ok? Uma curva utilidade é uma curva de utilidade. A curva de utilidade da Maria é um, do João é outro, do Marcelo é. Cada um tem preferências e gostos diferentes. A gente pode analisar o que? A própria curva de diferença da pessoa e a transitividade entre ela, mas jamais comparar curvas de indiferença ou lá curvas de utilidade, que é quase a mesma coisa, comparando curvas diferentes, ok? Ficar bem esperto disso e uma ideia que o Marshall trouxe, que obviamente cada pessoa tem uma preferência diferente, então é idiota você pensar que você possa comparar uma com a outra. Mas, como eu falei ali no fim da frase, o preço é uma medida aproximada de utilidade para o Marshall. A disposição a pagar dessa pessoa é o que vai dizer mais ou menos a utilidade que ela quer, ok? Então, ali a eficiência do lado da oferta proporciona ganhos cada vez maiores de utilidade para o consumidor e as mercadorias ofertadas nessas circunstâncias obedecem à lei do rendimento crescente. Nos casos em que o aumento da procura eleva o preço e a produção, vale a lei do rendimento decrescente. Na situação em que o aumento da procura eleva a produção e mantém o preço, vale a lei do rendimento constante. Essa ideia dos rendimentos do crescente e decrescente constante, a gente vê também na economia industrial, que vai ser economias de escala, economias de escopo, mas como eu falei, ali um comecinho da ciência criada por trás desse tipo de pensamento que o Marshall já estava trazendo lá no começo do século XX, ok? Eu também aqui trouxe já mais um conceito que eu sei que a galera adora calcular, que é o conceito de elasticidade, onde a gente vai medir a variação de uma variável em relação a outra. E o que a gente faz? A sensibilidade geralmente do preço e da quantidade. Uma mudança de preço mexe na quantidade consumida de um bem. O Marshall criou a formulazinha da variação da quantidade, em relação variação do preço e quanto que vai mexer na quantidade lá, aquela formulazinha que tem no livro do Mankiw lá, que os professores adoram ferrar com a gente na prova colocando e fazendo a gente calcular, não é? Ele também trouxe a ideia do tempo na análise econômica. Tem dois aqui que são tempo de mercado e tempo secular, não pegaram tanto quanto curto prazo ou longo prazo. Tem ali a definição, a oferta não pode ser alterada e o preço é determinado pela demanda, e tempo secular, o preço se altera em virtude da ampliação do conhecimento e mudança de hábito nas gerações. Não pegou tanto, mas o curto prazo e o longo prazo está aí até hoje no livro de micro. Abra o Vale aí e veja. Por exemplo, ali no curto prazo, que a gente vai estudar um pouquinho mais adiante ali, vai dar a oferta, pode ser alterada por meio de combinações distintas entre custos variáveis e fixos, ou seja, no curto prazo, pelo menos um fator de produção é fixo. Geralmente é capital e trabalho, o capital é fixo e o trabalho é variável, que são o número de operários. No longo prazo, a oferta e a demanda podem ser alterados pela mudança na moda, ampliação no maquinário, ou seja, todos os custos são variáveis, ok? Esse é um conceito chave que você também tem que decorar. Cai direto em prova, decorem isso, longo prazo. Jamais se confundam também com curto prazo e longo prazo da micro com curto prazo e longo prazo da macro. Que aqui é um insumo fixo, insumo variável de curto prazo, por exemplo, é a micro.
curto prazo e longo prazo lá na macroeconomia, outros 500, tá? Que não se mede desse jeito, mas também se trabalha com o mesmo termo, só que ele não quer dizer a mesma coisa, ok? Outra ideia interessante do Marshall foi a firma representativa. É a firma que representa todas as outras firmas. Por quê? Quando você vai estudar economia, a gente tem que montar um modelo. E a gente não pode pegar uma firma qualquer, a gente vai pegar uma firma média. Hoje em dia, a gente estima a firma representativa como uma regressão. A gente tem dados de todas as firmas e vai encontrar uma linha de regressão, que ela tem o melhor ajuste entre todos os dados colocados na regressão, enfim. É bem mais legal do que o Marshall fez, né? Que ele pegou meio aleatoriamente, que dizer que a produtividade é média, o insumo é fixo, que é no curto prazo, a concorrência é perfeita, logo a receita marginal é igual ao custo marginal, que é igual ao preço, e obedece a lei dos rendimentos decrescentes. Ou seja, não rodou nenhum modelo específico e tal, mas o conceito de firma representativa, de você pegar uma firma que representa todas as firmas, uma firma média, pegou muito bem e está aí até hoje também para a gente estudar. Aqui a gente está usando todos os conceitos. A lei do rendimento decrescente que a gente viu lá do Ricardo, a função de produção, o insumo X ali é o trabalho, que ele é o único que está variando, ou seja, o capital, a máquina, não mexeu na máquina, ok? Ou seja, ele só está botando mais trabalhadores para trabalhar na mesma máquina. Então, está aumentando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trabalhadores. E a gente vai vendo que a produção ela está aumentando bastante, e a gente vai ver o marginal, o médio. A gente vai dividindo pelo número de trabalhadores, o total da produção. 11 por 1 é 11, 40 por 2 é 20, 81 por 3 é 27. E o marginal, que daí vem rendimentos marginais decrescentes, a gente vai vendo ali que ela aumenta mais que proporcionalmente, ou seja, de 0 para 11, de 11 para 29, 41. Daí você vai vendo que, à medida que ela chega no ponto de máximo, ali no 47, ali, ela começa a diminuir. No 47 ela vai ter uma produção de 175, ali 175, e vai, o rendimento marginal vai começando a diminuir. Não quer dizer que a produção começa a decair. Ela cresce em ritmo menor. Deu para entender? Ou seja, a gente sempre está procurando lá na microeconomia maximizar uma função de produção, dado uma restrição. A gente quer encontrar o quê? Um ponto de máximo antes de começar a cair a produção, ok? Essa é a ideia, né? A gente vai encontrar a receita marginal, que vai ser com o menor custo, maior receita com o menor custo, beleza? E dado o nível de produção, que às vezes não é o maior nível de produção que necessariamente vai mexer com o custo. Enfim, tem uma série de outros fatores aí, mas ali na tabela dá para vocês entenderem bem o produto marginal de cada trabalhador, o produto médio e, enfim, o produto total e a variável do trabalho. Tem gente vê aqui aquele gráfico clássico também de abaixo da curva de custo é prejuízo, vai ter um ponto de nivelamento onde o custo total é igual à receita total. Acima disso, a receita é positiva, ou seja, você tem lucro. Então, ali a gente vai voltando para o conceito de curto prazo e longo prazo. Como eu já expliquei no gráfico anterior e vocês já puderam ver empiricamente ali, que a planta de produção é fixa, então você só pode mexer no número de operários, ou seja, para ele a única variável que se pode mexer no curto prazo é trabalho. E a produção aumenta a taxas menores até cair. No longo prazo, a oferta e a demanda podem ser alteradas e ocorrer aumento de preço, o capital migra de setor, elevando a produção. Se o preço cai, o capital migra de setor e reduz a produção. Isso aqui é o conceito clássico, tá? Que o capital migra com perfeição na economia, ou seja, se um setor não está dando lucro, o cara vai para outro, enfim. É a ideia clássica, tá? Não, só para vocês entenderem. Hoje o conceito de longo prazo funciona, é a mesma ideia que todos os insumos são variáveis, mas não tem essa ideia do capital migra com perfeição. Tem outros estudos já que dizem que isso não rola, tá? Que tem um custo, né, você movimentar o capital. Para terminar aqui a explicação, tem a teoria da distribuição, que não é uma teoria tão importante dele, mas que é legal de a gente ver,
que a distribuição de Marshall era baseada nos precursores do marginalismo, que consideravam a função dos preços dos fatores de produção. A distribuição ótima da renda, aquela que corresponde à melhor composição de custos de produção na situação de equilíbrio do sistema, isto é, no ponto de eficiência máxima. Salários eram considerados uma remuneração pelo esforço e pela desutilidade do trabalho, e equivalente à contribuição dos trabalhadores à criação do produto total. Salários eram determinados por sua produtividade marginal e sua variação era regida pela oferta e pela procura. O lucro normal incorpora os juros e ganho de gerenciamento e considera parte dos custos de capital de firmas nas condições de equilíbrio a longo prazo. Essa aqui é aquela explicação que o salário vai ser determinado pela produtividade. Aqui a gente está supondo um modelo de concorrência perfeita, enfim, um equilíbrio geral ali, que é um equilíbrio geral sem incerteza, ou seja, um equilíbrio do Valhalla, que não é um modelo de equilíbrio geral moderno que a gente vê hoje, mas é uma teoria do Marshall aí que é bem baseada na ideia marginalista. É só um resuminho, basicamente, de produtividade igual a salário, e vai ter concorrência perfeita, e vai estar um ponto de máximo onde todos os fatores estão sendo usados da melhor forma possível, ok? Bom, esse foi o vídeo, pessoal. Acho que eu abordei todos os pontos principais do Marshall, que é o maior representante da escola neoclássica. Um outro vídeo aí para eu comentar sobre, que faz tempo que fiz essa matéria, desculpa aí se eu esqueci de alguma coisa. E é isso, pessoal. Deem like no vídeo, compartilhem, espero que tenham gostado. Deixem as dúvidas aí embaixo para eu ir respondendo ao longo do período e até a próxima.